precisar exige esforço, o querer não. Visualize o que quer e o teu cérebro vai te mostrar como chegar. Essa frase parece motivacional, mas ela encosta em algo muito real. A diferença entre viver em modo de sobrevivência e viver em modo de direção. O ponto central não é pensar positivo, é entender como necessidade. Desejo e atenção moldam o comportamento, a percepção e as escolhas. Primeiro, vamos separar com precisão o que está sendo dito. Precisar é um estado de pressão. Ele costuma nascer do medo, da urgência e da sensação de falta. Quando alguém precisa, o corpo entra em alerta. O sistema nervoso tende a ficar mais reativo. A atenção se estreita, o pensamento fica mais rígido e o comportamento busca alívio rápido. O esforço aparece porque a mente não está apenas tentando alcançar um objetivo, ela está tentando escapar de uma ameaça interna. Nesse estado, a pessoa até trabalha duro, mas com desgaste e ansiedade, e frequentemente com escolhas piores. Querer é um estado de direção. Querer não é capricho, é um desejo escolhido com clareza, que nasce de intenção, propósito e autoria. Quando alguém quer, a energia pode ser firme sem ser desesperada. A mente tem mais flexibilidade para aprender, ajustar rota e persistir. Não é que o querer não exija ação, ele exige. A diferença é que ele não exige a mesma carga de sofrimento, tensão e autossabotagem. O querer é leve na origem, mas pode ser extremamente disciplinado na prática. A frase também fala sobre visualização e sobre o cérebro mostrar o caminho. Isso tem base em mecanismos bem conhecidos da psicologia cognitiva e da neurociência, mas com um cuidado importante. Visualizar não substitui agir. Visualizar muda o que você percebe, muda o que você prioriza e muda como você seleciona caminhos. Ela não cria milagres, ela cria direção e aumenta a probabilidade de boas decisões. Existe um fenômeno básico chamado atenção seletiva. O cérebro não consegue processar tudo ao mesmo tempo, então ele filtra. Se você define um objetivo com nitidez, você começa a notar oportunidades, padrões e recursos que antes estavam invisíveis. Isso é um dos motivos pelos quais, quando alguém decide comprar um carro de um modelo específico, de repente começa a ver aquele carro em todo lugar. Não é que o mundo mudou, foi o filtro. Outro conceito importante é a intenção de implementação. Em pesquisas de mudança de hábito e comportamento, uma diferença enorme surge quando a pessoa transforma desejo em planos do tipo: se acontecer X, eu faço Y. Isso reduz a dependência de força de vontade. Visualizar o que quer ajuda a esclarecer o X e o Y, mas sem plano, a visualização vira só fantasia. A frase também toca no que a psicologia chama de motivação, intrínseca versus extrínseca. Quando você está no precisar, muitas vezes você se move por alívio, validação ou medo de perda. Isso tende a ser extrínseco e frágil. Quando você está no querer, há mais chance de motivação intrínseca, ligada a valor, propósito e identidade. E motivação intrínseca sustenta consistência por muito mais tempo. Agora, um ponto que quase ninguém fala. Visualizar pode ajudar, mas também pode atrapalhar se for usado errado. Existe evidência de que fantasiar apenas o resultado final pode dar uma sensação de recompensa antecipada, como se você já tivesse conquistado, e isso reduz a energia de execução em algumas pessoas. Por isso, os melhores especialistas em performance recomendam um tipo específico de visualização. Visualização de processo e de obstáculos. Em vez de só imaginar o troféu, você imagina o treino, o desconforto, os desvios e ensaia como vai responder. Você ensina o cérebro a suportar o caminho, não só a desejar o topo. Isso conecta com uma ferramenta extremamente eficiente chamada contraste mental. Você imagina o que quer, mas imediatamente contrasta com o obstáculo interno mais provável. Depois você define a resposta. Exemplo: eu quero vender mais, eu visualizo o resultado. Mas eu sei que o maior obstáculo é a procrastinação, que é a ansiedade, antes de ligar para clientes. Então eu defino uma ação. Quando eu sentir o travamento, eu faço um protocolo curto e ligo mesmo assim. Essa estrutura cria execução. Voltando ao começo, por que o precisar exige esforço e o querer não? Porque precisar coloca você em luta contra o próprio sistema. Você quer o objetivo e, ao mesmo tempo, quer aliviar a dor da urgência. Isso divide energia. Querer, quando é claro e escolhido,
integra energia. Você não precisa fugir de si, você só precisa caminhar. Mas existe uma verdade dura aqui. Querer sem disciplina é só desejo. E precisar com disciplina pode construir resultado, mas cobra caro. O melhor cenário é transformar o precisar em querer, não negar necessidade, mas tirar o desespero do volante. O objetivo não é eliminar necessidade, é recuperar autoria. Como fazer isso na prática? Primeiro, transforme o precisar em pergunta de direção. Em vez de eu preciso, pergunte o que eu quero construir. Em vez de eu preciso de dinheiro, pergunte que resultado eu quero criar e que ações diárias tornam isso inevitável. Essa mudança linguística não é mágica. Ela altera foco e postura. Segundo, use visualização do jeito certo. Visualize o objetivo com clareza, mas depois visualize o processo. Visualize você fazendo as ações específicas. Visualize você lidando com o obstáculo mais provável. E finalize com um plano simples. Se eu sentir X, faço Y. Terceiro, implemente o filtro diário. Um objetivo por vez. Poucas ações por dia. A mente fica mais forte quando você reduz dispersão. Pergunte todo dia: qual é a menor ação que prova, para o meu cérebro, que eu estou indo na direção do que eu quero? Faça isso. O cérebro aprende por evidência. Quarto, trate a visualização como alinhamento, não como substituto. Se você visualiza e não executa, você treina o cérebro a se satisfazer com imaginação. Se você visualiza e executa, você treina o cérebro a associar visão com movimento. Esse é o uso correto. E então vem a parte mais importante, que é o coração da frase. O teu cérebro vai te mostrar como chegar. Ele vai mostrar se você der a ele um alvo e um caminho. Sem alvo, ele vaga. Sem caminho, ele fantasia. Com alvo e caminho, ele ajusta a rota. O que você quer não precisa de sofrimento para existir. Precisa de clareza, direção e repetição. E é aí que a frase deixa de ser motivação e vira método. Escolha uma coisa que você quer. Defina como se já estivesse feito em uma frase simples. Visualize por 20 segundos. Agora diga qual é o obstáculo interno mais provável. Defina uma resposta. E faça hoje a menor ação que move a agulha. Precisar vai continuar existindo em muitos momentos, mas quando você transforma a necessidade em direção, a vida para de ser empurrão e vira condução.